A primeira afirmação mais incisiva a colocar é justamente que avaliar e monitorar nada tem a ver com fiscalizar. Avaliar e monitorar é uma chance de dar um nível de transparência nunca muito definido na gestão pública federal sobre os programas, serviços, projetos e benefícios da área social do Brasil. Quando você, na gestão pública, opera por uma gestão orientada a resultados, nós não podemos ter resultados se nós não avaliamos nem monitoramos. A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS é a estrutura que sustenta as ações de avaliação e monitoramento. É muito necessário ter cautela e ter clareza. Para que indicadores, por que indicadores, mais do que definir o que é um indicador, é importante definir o que nós queremos com esses indicadores, para que eles servirão. Nós aqui desenvolvemos ferramentas informacionais que apoiam justamente a avaliação, monitoramento, né, e também a área de capacitação. Então, esses sistemas de informação, eles produzem dados que se transformam em informação, né, para avaliação, tomada de decisão pelos gestores, correção de rumo, incremento de programas, para a questão da transparência pública e para a questão de apostar sempre mais numa gestão orientada a resultados. Uma das lições aprendidas nesse âmbito foi justamente organizar a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação com objetivos muito claros. O Departamento de Avaliação, o Departamento de Monitoramento, o Departamento de Gestão da Informação e o Departamento de Capacitação, de Formação e Disseminação. Talvez o principal desafio da SAGE hoje é continuar com o trabalho que começou, consolidando a sua institucionalidade. Então, o nosso desafio é deixar o legado institucional de uma secretaria como esta e que ela cresça no sentido de atuação integral, articulada com os demais institutos de pesquisa, de avaliação que nós temos no Brasil, dentro de uma perspectiva governamental, mas sem estar fechado em si mesma. A proteção social, do nosso ponto de vista, ela envolve mais do que a transferência de renda, seja ela condicionada ou não. Envolve um conjunto bastante razoável de ações, serviços, vinculados à assistência social, vinculados à segurança alimentar e nutricional. Uma dessas ações é ofertar água para as pessoas, garantir às pessoas do semiárido brasileiro a água em dois momentos, a água de beber e a água de comer, destinada a fortalecimento da produção agroecológica. A gente teve alguns sucessos e êxitos importantes que eu acho que vale a pena mencionar para encorajar os colegas africanos a estabelecerem a importância da área de avaliação e monitoramento. Qual seria? Fortalecer a gestão do programa e, eventualmente, permitindo que ele se reoriente, se não estiver tão bem implementado como deveria, ou que se fortaleça e siga o seu caminho se a implementação se mostrar adequada. Já tivemos algumas experiências muito exitosas e eu gostaria de mencionar, por exemplo, a avaliação de um projeto, que é a avaliação do projeto Agente Jovem. Era destinado a adolescentes de 15 a 17 anos de idade e os resultados dessa avaliação foram absolutamente decisivos para que o projeto Agente Jovem se tornasse o Projovem Adolescente. Então, quer dizer, temos essa grande experiência, que é algo que eu sempre gosto de citar como exemplo do porquê continuar avaliando, do porquê fortalecer a gestão também com resultados das nossas avaliações. Às vezes até falhas ou problemas que você detecta no programa vão ser valiosíssimos para transformá-lo num programa ainda melhor.
E, às vezes, o oposto, você descobre coisas que nem estava esperando e que fortalecem ainda mais o trabalho de uma área social. Nós devemos pensar nas fases de implementação de um programa. Então, desde o momento do seu planejamento, quando nós estamos pensando no programa, já nós temos que levar em conta como vai ser feito o acompanhamento desse programa e nós temos que ficar pensando como é que nós podemos fazer a avaliação, se o que nós estamos planejando, se os objetivos estão sendo alcançados e também para poder reconhecer ou identificar quais são os pontos de gargalo ou então quais são as falhas que estamos fazendo de implementação. Quando nós falamos em avaliação de impacto, nós estamos na realidade dizendo: esse programa fez alguma diferença na vida de uma pessoa? É essa a pergunta que nós estamos querendo responder, né? Que impacto que esse programa teve na vida de uma pessoa? Especialmente quando falo impacto na vida das pessoas, nós pensamos no impacto dos objetivos a que o programa se propôs, né? Um outro resultado que apareceu, que eu achei muito interessante, foi o padrão de consumo dessas famílias. Porque nós sabemos que quando a família é de muita baixa renda, uma grande parcela do orçamento familiar vai para a alimentação, né? Aí você começa a notar que entre as famílias beneficiárias já há uma maior diversificação. As mulheres tomam mais decisões do que os maridos com relação à questão de alguns produtos de consumo, do que comprar, e sobre decisões de educação e saúde dos filhos e sobre decisão de ter filho ou não, e se quem deve trabalhar ou quem não deve trabalhar, ou seja, mostra um empoderamento da mulher com relação às decisões intrafamiliares, né? Se municípios brasileiros recebem recursos públicos federais, basicamente todos os municípios brasileiros recebem recursos. À medida em que esses municípios recebem esse dinheiro federal, nós precisamos acompanhar como eles estão aplicando esse dinheiro. Nós vamos efetivamente à casa dos beneficiários do programa Bolsa Família para verificar se esses beneficiários estão de fato recebendo os recursos do benefício. Qualquer cidadão, sem necessidade de senha, de qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, ele pode hoje acessar o portal da transparência e facilmente verificar como cada centavo do governo federal está sendo gasto. O controle não cabe apenas ao Estado, não são apenas os órgãos de controle que devem e podem fiscalizar. Se a sociedade não participar, a gente nunca vai conseguir garantir a boa aplicação do dinheiro público. Nós sabemos que não é fácil. Primeiro, você engajar a sociedade. Segundo, você oferecer instrumentos, oferecer informações para que essa sociedade possa ter condições de fazer o acompanhamento do dinheiro público. É claro que precisou de uma vontade política enorme para que esse portal chegasse ao ar. Obviamente, a transparência tem custo e ela tem um custo político que precisa ser enfrentado. Talvez a principal lição que nós que nós aprendemos nesses últimos tempos em relação à promoção da transparência é de que a transparência ela é de fato o melhor antídoto contra a corrupção e ela de fato contribui para a melhoria da gestão. Eu acredito que nós precisamos avançar ainda agora num processo de transparência também dos outros níveis federativos. E esse movimento ele já começou a ser feito com a publicação de uma lei, a Lei Complementar número 131, e obriga estados e municípios com mais de 100 mil habitantes a divulgarem também, em tempo real, todas as informações relacionadas a gastos públicos.